Antes de começar o vídeo, eu quero falar que na terça-feira eu vou estar na TV 247 conversando com o Léo Atucci. Então eu quero que todo mundo aqui do canal dê audiência lá para bombar a audiência, para repercutir. E vamos lá, eu ainda não sei o horário, quando eu souber eu confirmo aqui no canal, ou eu faço um story no canal, ou na aba comunidade, ou nos próximos vídeos eu falo. Mas já fiquem preparados terça-feira, ok? Agora vamos falar sobre o assunto desse vídeo aqui. A imprensa continua mentindo, não há sinal nenhum de retomada econômica e o Bolsonaro continua mentindo e a mentira dele chega nas pessoas. Eu vi gente dizendo assim, apesar da economia estar melhorando, eu odeio o Bolsonaro. Eu falo, não, a economia não está melhorando, as pessoas estão sendo enganadas, realmente enganadas pela mídia. Eu vou falar isso em alguns pontos aqui, você vai ver, realmente não está melhorando nada e a partir de março, abril vai começar o inferno. Por quê? Porque não vai ter mais como esconder isso, não vai mais ter como esconder. E a mídia já tem um plano para quando começar isso, já tem um plano para março e abril. Vou falar disso, mas antes, se você sabe que estão enganando, se inscreve no canal. Se você sabe que o Bolsonaro é um enganador, se inscreve no canal. Vamos fazer oposição aqui. Se inscrever no canal é um ato de resistência, então clica, é um botão, é 1 segundo. É de graça, não custa nada. Só clica, se inscreve, você já está ajudando. O YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas e leva a verdade para mais pessoas. Agora vamos falar sobre isso. A Globo diz sempre que tem um crescimento econômico. A Globo noticiou com ênfase que cresceram as vendas do Natal. Lembra disso? Fiz até um vídeo sobre isso na época. E aí depois a Associação dos Shoppings falou, não cresceu e diminuíram as vendas do Natal esse ano. Foram piores do que as do ano passado. E aí agora saiu faz 2 dias a notícia de que na Black Friday também, a Black Friday desse ano foi pior que a do ano passado e muito pior do que o esperado. Então não tem crescimento econômico nenhum. Só que essa mentira da mídia começou muito tempo atrás, muito tempo atrás. Começou com jornalistas lixo, como Miriam Leitão, Noblat, Merval Pereira, esses da Globo, da Veja, esses que se dizem especialistas, mas não sabem de nada. Eles dizendo que a Dilma está acabando com a economia, se tirar a Dilma, o dólar vai baixar, o dólar alto é péssimo, se tirar a Dilma, o dólar vai abaixar e o investimento no Brasil será instantâneo, os estrangeiros vão investir no Brasil. E aí tiraram a Dilma. E aí qual foi a desculpa deles? Não, olha, a gente tem que fazer um ajuste fiscal. Ajuste fiscal quer dizer assim, corta do social, corta da educação, saúde, habitação, transportes, da segurança e danem-se, as pessoas vão investir só para pagar banqueiro. Vamos fazer esse ajuste fiscal e aí os estrangeiros vão finalmente ter confiança em investir no Brasil. Agora vai! E aí aprovaram a PEC do fim do mundo. Lembram dessa PEC? É a PEC que congelou gastos em saúde, educação, transporte, segurança e tudo que você imaginar por 20 anos. E é por isso que as verbas estão cada vez menores. Tá? Só que os estrangeiros não começaram a investir no Brasil. E o que aconteceu? O desemprego começou a aumentar e os salários a diminuir. E aí o desemprego só não é maior porque o IBGE começou a contar na estatística gente que trabalha de bico como empregado, porque senão o desemprego era o dobro do que realmente está aparecendo que é. Ok. Aí falaram, não, o problema é que o trabalhador tem muitos direitos. Aí você viu o Bolsonaro, que ainda não era presidente, dizendo o trabalhador vai ter que escolher entre direitos ou emprego. É engraçado que no fim de 2014, dá um Google, sai em todos os lugares, a gente chegou ao menor desemprego da história. Foi no governo Dilma, no fim de 2014, porque a partir de 2015 ela não governou mais. O Congresso começou a não deixar mais a Dilma fazer nada. Pois bem, menor desemprego da história em dezembro de 2014, sem tirar nenhum direito. Aí você pega países do primeiro mundo, não os Estados Unidos, porque lá quando tem crise eles roubam o petróleo de alguém, eles derrubam outro governo, roubam as riquezas e aí eles se sustentam. Mas pega qualquer outro país do mundo, da Europa, de primeiro mundo, você vai ver. Eles têm direitos trabalhistas mais do que no Brasil. Pega a Noruega, a Suécia, a Islândia como exemplo. Eles têm mais direitos trabalhistas do que no Brasil e o desemprego é baixo. Por que aqui tem que tirar direito e copiar o modelo norte-americano que só funciona porque eles roubam riquezas dos outros? Tá. Aí tiraram os direitos trabalhistas e agora finalmente os estrangeiros vão investir no Brasil e não investiram. Então a mentira começou muito tempo atrás. E aí tinha que não deixar o PT ganhar a eleição. E aí a mídia e o mercado financeiro se aliaram ao Bolsonaro e falaram, se o Bolsonaro ganhar o dólar vai baixar. E você acha
dá um Google e você acha esses jornalistas falando isso e falando tudo isso aqui que eu estou dizendo. E aí o Bolsonaro ganhou e o dólar abaixou para cima, aumentou, chegou a 4,30 e agora acho que está em 4,19, 4,20. Pois bem, não adiantou o estrangeiro não investir no Brasil e aí tinha que ser a reforma da Previdência, que aí o dólar ia baixar e não adiantou. Os estrangeiros não investiram no Brasil. E o Bolsonaro e a mídia falam, olha, mas a Bolsa de Valores está batendo recorde de 115 mil pontos. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona o índice Bovespa. Tem as empresas, que são as maiores empresas do Bovespa, as ações dessas empresas juntas formam o índice Bovespa. Então, quando a Bolsa sobe, o índice Bovespa está subindo, quer dizer que essas maiores empresas estão com as ações delas em alta de 1%, 2% nesse dia. Então, a Bolsa subiu nesse dia. O índice Bovespa é formado, na maioria, por bancos e pela Petrobras e pela Vale do Rio Doce. É a maioria, eles correspondem a 70% do índice Bovespa. Os outros 30% são algumas lojas, Magazine Luiza, não lembro quais, mas corresponde a bem menos. O grosso assim, do índice Bovespa são bancos, Petrobras e Vale do Rio Doce. Então, o que acontece? Se as ações dos bancos sobem, o índice Bovespa vai subir. Se as ações dos bancos caem, o índice Bovespa vai cair. E aí, eu tenho que lembrar de uma entrevista do dono do Itaú, do presidente do Itaú, de uns meses atrás, quando o Brasil estava no maior desemprego, agora está um pouquinho menor, porque fim de ano, começo de ano, sempre o desemprego abaixa um pouco. Mas, quando estava na pior época, em agosto, por aí, ele falou, olha, nunca estivemos numa época tão boa para ganhar dinheiro e para lucrar. E o lucro dos bancos, os maiores bancos do Brasil, no trimestre foi de 25 bilhões de reais. Lucro líquido, quer dizer, já pagaram os funcionários, já pagaram os acionistas, já pagaram tudo que tem que pagar, conta de luz, conta, tudo. E aí sobrou para eles 25 bilhões em um trimestre. A gente está falando de mais de 8 bilhões por mês. Para os maiores bancos do Brasil foi o que sobrou o lucro deles. Tá? Por quê? Aprovaram reforma, aprovaram isso, aquilo, desemprego em alta, inadimplência. Inadimplência é gente que pega empréstimo e não consegue pagar. Tá, então a bolsa sobe porque os bancos também, porque o desemprego é bom para os bancos, então a bolsa vai subir. É claro que vai subir. A Petrobras começou a privatizar, a Petrobras faz poucos dias vendeu as operações que fazia na África, não tem mais operações na África, vendeu por $1,5 bilhão. Sobe as ações, claro que sobe, está vendendo. A Embraer foi privatizada, sobem as ações. A Eletrobras está para ser privatizada, vão subindo as ações porque o investidor quer comprar, porque sabe que agora é uma empresa que trabalhava para o povo. A Eletrobras, por exemplo, trabalhava mais para o povo do que por lucro, e quando foi privatizada vai trabalhar única e exclusivamente para dar lucro. Então é melhor você comprar a ação agora, porque quando for privatizada, essa empresa vai começar a lucrar 10 vezes mais, porque ela vai começar a explorar os clientes, não tem concorrência, então ela vai poder explorar o quanto quiser, vai poder aumentar a conta de luz e dar desculpas esfarrapadas o quanto quiser, vai poder piorar o serviço o quanto quiser, e o lucro vai aumentar. Então o acionista compra a ação e a ação sobe, que estão comprando, por isso a bolsa sobe. Outro motivo da Bolsa de Valores subir é o seguinte: o governo abaixou os juros. Tá uma onda mundial de abaixar os juros. Por quê? Porque tá para vir uma crise mundial nos próximos anos, e a maneira de adiar essa crise é o quê? É forçar o investimento. Para forçar o investimento, a única maneira é abaixando os juros. Por quê? Juros é o seguinte: você pega, compra títulos da dívida pública e os juros eram de 10, 12% ao ano. Quer dizer que você coloca lá R$1 milhão, daqui a um ano você tem R$1.100.000. Você ganha R$100.000 sem fazer absolutamente nada, porque os juros eram de 10% ao ano. Quando os juros baixam, 10, 9, 8, 7, 6, 5, fala, caramba, eu tinha 1 milhão, agora eu ganhei só 50 mil, não ganhei 100. Estou ganhando metade. Não está mais valendo a pena eu deixar o meu dinheiro aqui parado. Não tá, vou ter que investir em alguma coisa. E aí as grandes corporações, os bancos, começam a fazer investimento de mais riscos. O investimento que mais está dando certo é o quê? Investir nas ações dos bancos, na Bolsa de Valores. E aí a Bolsa sobe. A Bolsa, no governo Dilma, era 44 mil pontos, estava em 44 mil pontos, e o desemprego era de 4,5%. Agora a Bolsa está em 115, 120 mil pontos, ou seja, 3 vezes mais. E o desemprego também está 3 vezes maior, está em 12, 13%. Por quê? E só porque o IBGE começou a contar gente que faz bico como empregado, senão o desemprego estava em 20%. Então,
Não adianta subir a bolsa. Isso não quer dizer que os gringos estão investindo no Brasil. Eu vejo bolsonarista dizer, não, mas a bolsa está subindo, é porque os estrangeiros começaram a investir, isso gera emprego. E o Bolsonaro, nas lives dele, ele repete isso. É mentira. Teve uma evasão no Brasil de 44 bilhões de dólares. Quer dizer que os estrangeiros retiraram 44 bilhões de dólares do país. Em vez de investirem, estão fazendo o contrário, estão desinvestindo no Brasil 44 bilhões de dólares só em 2019. Gente, é muita grana que eles estão tirando, ou seja, eles não estão acreditando no país. É pelo contrário, estão falando, ó, aqui tá errado, aqui vai dar ruim, vai dar muito ruim. Não, tira esse dinheiro e leva para outro lugar. Ou traz para os Estados Unidos, no caso a maioria são americanas, ou investe em outro lugar, mas no Brasil, não. E aí o que acontece? A bolsa aumenta, sobe, porque os juros estão abaixando. Quem investe, os investidores nacionais mesmo, que investem, eles têm que tirar o dinheiro da dívida pública e colocar em ações, em qualquer coisa que faz a bolsa subir. O Bolsonaro diz, não entende nada de economia, ele diz que não entende nada de economia. Eu entendo 100 vezes mais que ele, tem economistas que entendem 1000 vezes mais que ele, podem explicar melhor que eu. Não adianta, a bolsa está subindo, porque os bancos estão tendo lucro, porque as maiores empresas do país estão sendo privatizadas pouco a pouco e tem essa expectativa de privatização. E quando uma empresa privatiza, ela vai gerar só lucro, ela vai gerar mais lucro, claro que vai gerar lucro, e porque os juros estão diminuindo. E aí, quem deixar o dinheiro parado é obrigado a investir em alguma coisa. A teoria de diminuir os juros é o seguinte, a teoria. Eu vou diminuir os juros, chegar a quase zero. Tem lugares na Suécia, os juros são negativos. Se você deixar o seu dinheiro rendendo, você perde dinheiro. Não existe rendimento, você perde. Você é obrigado a investir em alguma coisa. A teoria é que você vai investir esse dinheiro criando novas empresas, gerando empregos e tudo mais. E aí, você abaixando os juros, você gera mais emprego, você abaixa a inflação e tudo mais. Não. Isso não acontece. Na prática, eles tiram o dinheiro daqui e colocam em ações na Bolsa de Valores ou em investimentos de um pouco de mais risco no mercado de ações ou na Bolsa de Valores. É isso, no mercado financeiro. Não investem em criar novas empresas, em gerar novos empregos, não investem em nada disso. A Bolsa subir não gera e nem vai gerar nenhum emprego. Quem está achando que vai gerar, pelo amor de Deus, vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo muito, mas muito enganados. Não gera nenhum emprego, nada. Quantas estatais que eu expliquei aqui, a estatal vai dar mais lucro. Tem gente que vai falar, mas é bom que a estatal dê lucro, não está dando lucro, agora vai dar. A estatal, ela serve ao povo, por isso que é uma empresa do Estado. Ela serve ao povo. E aí você, se você não acredita nisso, pesquisa como é que são as estatais em outros países. Elas não são feitas para dar lucro. É claro que é bom que dê lucro, algum lucro, mas elas são feitas para, quando o povo precisa, a estatal vai lá e faz o trabalho para a população, para o bem da população. Eu vou dar um exemplo, a política de preços da Petrobras era, não vão aumentar o preço da gasolina, porque somos autossuficientes. Nós pegamos a gasolina nos nossos postos de petróleo e nós vendemos a um preço barato para o consumidor brasileiro. Assim o transporte é barato, o diesel é barato, então as mercadorias se transportam mais barato, as pessoas podem ter carro, podem se locomover, a passagem de ônibus vai ser mais barata porque os ônibus pagam menos o combustível e tudo fica mais barato para o povo e a gente não tem tanto lucro. Por quê? Porque é autossuficiente, não precisa lucrar. Mas quando você começa a privatizar, o que acontece? Quem compra é um gringo que quer lucro, e ele fala assim, não, mas o preço do petróleo internacionalmente, não lembro, é $60 o barril. Dane-se se aqui vocês têm autossuficiente, eu vou vender para vocês por $60. Ah, subiu lá, dane-se se vocês têm petróleo suficiente aqui, vocês vão pagar o preço que está lá, o preço internacional. E aí vai subindo, por quê? Porque eles querem lucro, eles querem lucrar. E é claro que as ações vão subir, e vão subir muito. No caso da Eletrobras, é claro, vão começar a piorar o serviço, a cobrar mais, a sugar as pessoas, e vai dar mais lucro. E aí vai subir as ações. Isso gera emprego? Não gera nenhum emprego, nada. Então, fica aí desmentida. Estou desmentindo aqui tudo que fala a mídia, mostra esse vídeo para as pessoas, principalmente quem é despolitizado e está acreditando que a economia está melhorando. Essa é uma explicação bem rasa. Se quer uma explicação melhor, tem o canal do Eduardo Moreira. Se eu fosse presidente, ele era o ministro da economia para sempre. Que o cara, ele é um economista
foi considerado o melhor economista do país e é de esquerda. Tem o canal dele, tem o Portal do José, tem vários outros canais que falam de economia até melhor que eu e falam todos os dias, eu falo aqui de vez em quando. É isso, e gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal, é de graça e vamos fazer oposição e levar a verdade para as pessoas. Falou!